What's up guys, 70 here, como aprender a falar inglês. Nesse vídeo eu vou te ensinar a aprender a falar inglês, porque a gente quer falar inglês, a gente não quer saber de regra, verbo to be, present perfect, a gente quer falar inglês. Então nesse vídeo eu vou te dar dicas de como aprender a falar inglês. Dicas que eu usei e que me fizeram falar inglês, porque como eu saí de um dicionário de inglês para uma pessoa que realmente usa essas palavras em inglês, porque no começo eu sabia muitas palavras em inglês, mas eu não sabia falar inglês. Então o que eu fiz para aprender a usar essas palavras, aprender a falar inglês. Então nesse vídeo tá todas essas dicas. Se você usar, você vai aprender com certeza. Então sem mais enrolação, bora já pra primeira dica. Primeira dica, traduzir na sua mente. Sim, você vai traduzir. Ah, mas não pode traduzir, Savinte, porque senão não vou aprender inglês que não sei o que. Cara, se você é iniciante, você tem que traduzir sim. Você não sabe nada de inglês, então você tem que traduzir na sua cabeça. Eu usei assim, foi assim que eu comecei a montar as minhas primeiras sentenças em inglês e eu vou te explicar como. Eu sabia 2.000 palavras em inglês, sim, sabia 2.000 palavras. Inclusive, se você não tem um vocabulário muito grande de palavras e acha que 2.000 palavras é muita coisa, eu tenho outro vídeo que eu vou estar deixando aqui nos cards sobre como ampliar o seu vocabulário, que eu fiz antes. Depois desse vídeo eu te recomendo assistir esse, porque se você não tem um vocabulário muito grande, não sabe muitas palavras, esse vídeo vai te ajudar. Como eu tava dizendo, eu sabia muitas palavras e não usava. E a primeira coisa que me fez tirar essas palavras pra fora foi pensar em português, traduzir pro inglês e falar em voz alta e repetir. Por exemplo disso, eu tava pensando comigo mesmo, bom, agora eu vou estudar inglês. Eu pensava, eu vou. Como é que eu falo eu vou? I'm going to estudar. Não sei. Study. I'm going to study. Como é que é em inglês? English. Juntando tudo, I'm going to study English, I'm going to study English. E eu ficava repetindo, I'm going to study English, I'm going to study English. E assim eu já ia aprendendo várias coisas. Ah, eu vou na cozinha. I'm going to, eu vou para, to the cozinha. Kitchen. I'm going to the kitchen. E ficava repetindo. E assim eu já fui montando frases na minha cabeça que eu já poderia só mudar. Tipo, eu tô indo pra cozinha, agora eu tô indo pra sala. I'm going to the living room. E por assim vai, você vai montando frases e mais frases e isso vai ficando guardado com você. E assim que você começa a aprender a falar inglês. Segunda dica, escutar bastante inglês. Ah, mas Saventinho, eu quero aprender a falar, eu não quero ficar escutando inglês, eu já entendo que não sei o que. Sim, escutar inglês faz parte de falar. Inclusive, quando você pratica a sua fala, você tá praticando a sua escuta automaticamente. É mesmo? Verdade. Ah, mas por que eu vou escutar inglês? Porque escutando inglês você vai pegar o ritmo que eles conversam, que é bem diferente do nosso ritmo em português. E assim você já vai ter uma ideia. E, inclusive, quando você estiver escutando eles lá falando em inglês, você vai perceber. Você tá lá, o cara tá lá todo falando enrolado e não sei o que, e você não tá entendendo nada. Aí do nada a pessoa vai e fala kitchen, você, opa, kitchen? Ah, não tenta me enganar não, eu sei o que é kitchen, eu estudei antes, kitchen é cozinha, aí você vai ver a pessoa tá lá na cozinha no vídeo, por exemplo. E assim você vai aprendendo, você vai pegando uma palavra aqui, uma palavra ali, e você vai aprendendo inglês, revisando palavras que você não sabe e pegando o ritmo de como eles conversam. Então eu vou estar citando aqui pra vocês no YouTube 2 canais que realmente são muito bons, o inglês deles, eles falam bem limpo, então tem como você entender cada palavra que eles estão falando, e eles falam nativamente, ou seja, são nativos, nasceram lá, sabem como é o inglês de verdade. E o primeiro canal é MKBHD, ou Marcus Brownlee. Ele fala sobre tecnologia, tudo neste mundo, e o inglês dele é muito bom. Ele é de New Jersey, nos Estados Unidos, e o inglês dele, ele fala limpo e sobre tecnologias. Vocês vão gostar se vocês forem lá. E o segundo canal é da Emma Chamberlain, que vocês também vão gostar, era vlog, mas agora ela tá mudando, ou seja, o inglês dela também é bem simples, eu poderia dizer simples, mas com palavras que as pessoas realmente usam, e ela fala limpo, e tem como você entender devagar, não tão rápido. Pra quem tá iniciando, é ótimo. E outra dica também, se você não gosta de YouTube, você pode aprender com lives também, porque eles vão estar usando ali o inglês de verdade em lives. Na Twitch você encontra vários canais nativos, você filtrando ali por inglês. No começo é melhor você escolher uma área ali dos Estados Unidos e pegar só o sotaque dali ou de onde que você quiser, não sei. Porque no começo não é muito bom você ficar misturando todos esses sotaques de cá e de lá, então foca em um sotaque primeiro e aprende. Terceira dica, você vai escolher um tema e sair pra caminhar pensando e falando nele em inglês. Vou te dar um exemplo. Tema aprender inglês. Se eu fosse fazer isso, eu ia aprender inglês. Eu ia sair pra caminhar e ficar pensando. One thing that is good to improve your English is to record for YouTube, even if you don't want to be famous or something like that. But this is for you improve your own English. It's not for be famous on YouTube, but to practice your
accent, speech, and how you speak these things, you know. Some people say it's easy, but let's be honest, it's not easy. It's easy if you compare with other languages, yes, but be honest, learning another language is not easy. It's hard. You need to put so much effort on that and don't give up. And of course, subscribe to this channel. E assim você escolhe outros temas e sai caminhando. Você pode se imaginar que você tá num podcast, por exemplo, e tá sendo entrevistado por outras pessoas e você tem que falar para essas pessoas sobre algum tema. Para imaginação não tem limite. Quarta dica, já aproveitando essa, grave a sua voz enquanto você faz isso. 2, 3 minutos ali, você gravando a sua voz, você vai ter ideia de como você tá falando. Porque a voz que você escuta pela sua cabeça não é a mesma que as pessoas estão escutando do lado de fora. Você provavelmente pode estar falando algo errado e não tá percebendo isso. Então, se você falar pelo celular, gravar pelo celular, você vai ter uma ideia de onde você tá pecando, onde você não tá pronunciando ou não pronunciando certo e etc. E assim você pode ir corrigindo. Quinta dica, eu já falei em outros vídeos, mas essa realmente me fez sair realmente do zero ali. Obviamente que foi traduzindo e falando, mas essa daqui do Discord foi a que realmente fez eu falar inglês. Muitas pessoas reclamam, mas é difícil achar nativo pra conversar em inglês, eu vou ter que pagar Cambly, que não sei o que, eu não tenho dinheiro pra isso e pra aquilo. Gente, no Discord você encontra nativos, é o que não falta, você só precisa achar o servidor certo. Eu vou estar deixando aqui na descrição 2 servidores, um deles tem muito nativo, outro mais ou menos as pessoas que querem aprender inglês. Eu vou estar deixando na descrição, ou seja, lá você encontra bastante nativo. Conversar com essas pessoas no Discord foi o que realmente fez o meu cérebro mudar, foi o que fez, ou seja, se em inglês existe mágica, a mágica tá em praticar, em falar com alguém, porque quando você fala, não sei se é porque envolve músculos, emoções, um monte de coisa, aí você aprende mais rápido, ou seja, depois que eu saio do Discord, eu até confundi algumas palavras na própria língua portuguesa, provando que falar com um nativo realmente faz muita diferença. E a sexta dica, ler inglês, mas 17 de novo, eu quero falar inglês, eu não quero ler inglês. E realmente ler inglês, mas em voz alta. Você vai estar praticando o seu accent, o seu sotaque, você vai estar melhorando a sua pronúncia, vendo a maneira certa de falar. Eu não recomendo você fazer isso no começo, porque você está aprendendo inglês, você nem sabe ao certo como pronunciar as palavras. Eu comecei a fazer isso por agora, porque eu já peguei a malícia do inglês, como eles realmente pronunciam certas palavras e etc. E para um iniciante começar já lendo inglês, você vai ficar, sei lá, meia hora numa página só, você vai se frustrar porque você não sabe tantas palavras, não sabe pronunciar das palavras. Eu recomendo você fazer isso depois. Mas ler inglês também vai melhorar a sua escuta por alguma razão, não sei, provavelmente é porque eu tô lendo em voz alta, mas quando eu leio muito, eu sinto uma melhora no meu listening. Porque quando você tá lendo em voz alta, automaticamente você tá treinando o seu listening, a sua escuta também, então você acaba entendendo melhor filmes, séries ou pessoas falando em inglês. Isso acontece comigo. Por isso que também assistir filme com legendas vai te ajudar bastante, porque você vai tá lendo no final das contas, e no final de um filme, não sei quantas páginas deve ser de legenda ali, mas é muita coisa, ou seja, você vai tá lendo e ainda escutando o áudio certo por cima. E além do mais, quando você tá lendo um livro, por exemplo, você tá revisando outras palavras que você já sabia, ou seja, além de ser uma revisão e aprender novas palavras e entender melhor o inglês falado, ou seja, ler é muito bom e eu só fui saber disso por agora. Então, resumindo tudo o que falamos nesse vídeo, a primeira coisa que você deve fazer é traduzir na sua cabeça aquilo do português pro inglês e falar alto e repetir, assim você vai criar a frase. Segunda dica é escutar bastante inglês. Já passei os canais pra vocês do YouTube, você pode escutar lives, o que você quiser, escute o inglês de verdade. Terceira dica, escolha um tema e vá caminhar discutindo sobre esse tema, pensando sobre ele, imagine que você tá num podcast e etc. Quarto, grave a sua voz e você vai poder escutar onde você tá pronunciando errado e onde você tem que melhorar a sua pronúncia. Quinto, use o Discord para você se comunicar com nativos, falar bastante inglês, porque é aí que a mágica acontece. E sexto, lê em voz alta, que isso vai melhorar muitas áreas, como eu já mencionei antes. E se é novo ou nova no canal, se inscreva aí embaixo, porque falta pouco pra gente chegar a 100 mil, falta só em torno de 91 mil inscritos. Por deixar só, deixem sugestões de vídeos aí embaixo e see you later.